Cante louvores. Aleluia. Quem está triste, ore. Busque ao Senhor. Aleluia. Está chorando, faça orações, disse o apóstolo Tiago, Então, irmãos, vamos essa noite abrir nossas Bíblias no Salmo de número 103. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, o salmo que eu iria pregar já foi falado aqui nessa noite. É o Salmo 116. Mas nós vamos meditar ainda no Salmo 116 e algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Salmo 103 diz a palavra do Senhor, todos acharam? Amém. Louvor pela misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Diz a palavra bendita do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 5: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém, amém. E amém. Podeis assentar. Irmãos, o salmista Davi, glória a Deus, estava não só escrevendo este salmo, Ele não estava somente escrevendo, ele estava declamando esse salmo. Aleluia. Ele estava declamando para todos aqueles que pudessem um dia alcançar essa visão, alcançar, quem sabe, esta graça, como nós hoje estamos aqui e alcançamos. E às vezes não podemos nem imaginar a dimensão de tudo que Deus tem feito e de tudo que Deus está fazendo. É verdade. O salmista Davi ainda não tinha visto, o que eu e você vimos, ou o que eu e você contemplamos. Por exemplo, o Novo Testamento. Mas o que o Novo Testamento tem a ver com o Davi? Irmãos, o salmista Davi, ele não chegou nem a imaginar o que aconteceria. Ele só teve uma pequena revelação da parte de Deus, que ele disse no Salmo 2, que os reis da terra e as nações perseguem o seu ungido e se levantam uma contra o seu ungido. E disse: vamos romper as cordas do Senhor de nós e vamos viver como queremos. Mas o Salmo 2 disse: e o Senhor olhava, contemplava desde o céu e ria-se de todos eles. Deus olhava e ria, porque eles achavam que iam fazer o que queriam, mas Deus olhava e dava risada. E então o salmista Davi, no Salmo 2, ele então lá no versículo 5, ele fala assim: então o Senhor me fez entender, e ele me disse, tu és o meu filho. Aleluia. Eu hoje te gerei. Aleluia. Foi a única pista que Deus deu para Davi. E Davi pensou que Deus estava falando dele, quando na verdade Deus estava falando era do seu próprio filho. Aleluia. Aleluia. Olha que tremendo. Então Davi não imaginava a dimensão, ele não entendia, mas ele declama
Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. Nós gememos. Essa semana minha família gemeu junto comigo. Minha esposa passou por essa aflição. Infelizmente não tive como. Mas eu falei: Senhor, Tu sabe todas as coisas. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Então, meu Deus, se é para mim ter mais atenção, se é para mim melhorar, se é para mim poder prestar mais atenção, Senhor, amém, Senhor. Não foi, minha vida ainda está intacta, do rapaz também ainda está intacta, não aconteceu algo mais grave. Então, Senhor, louvado seja Deus. Quando eu desci do carro, a primeira coisa que eu fiz não foi falar: mas você freou de repente. Não, eu falei: Senhor, moço, está tudo bem? E já fiquei apreensivo, porque eu sei que foi eu que errei. Minha primeira preocupação foi: está tudo bem com você? Você está bem? Ele falou: está tudo bem. Aí ele já abaixou a cabeça e falou assim: não, porque depois a gente vai resolver isso. Mas está tudo bem com a vida, está tudo bem com você, então não importa. O mais importante é você. Aleluia. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: o mais importante é você. O mais importante é você. Aleluia. Glória a Deus. É isso Glória a Deus. que Deus está preocupado. Aleluia. Amém? É disso que se trata. Porque muitas das vezes nós estamos na correria, nós estamos preocupados, tem que pagar conta, e tem que fazer, porque a família precisa, porque tem que pagar aluguel, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, o cliente está... É tanta coisa. Mas do que se trata realmente? O Senhor essa semana falou comigo. O Senhor falou ao meu coração: não se trata de nada disso. Não se trata de dinheiro, se trata de você. Se trata de você. Glória a Deus. Deus está cuidando de você. Eu creio. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando e está preocupado com você. Eu creio. Amém? Por isso, o salmista ele declama: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista Davi tinha muito para fazer, muitas coisas, ele tinha muito poder. O salmista Davi tinha muito, mas nada disso ele apresentou ao Senhor. Ele disse: bendize a minha alma, e tudo que há em... Olha aqui, em... Ele não disse aquilo que era meu, ou tudo que é meu, não, disse tudo que há em mim. Porque é o que está no teu coração que vale. Aleluia. É o que está no teu coração. É a intenção. Amém? É a intenção da tua alma. Tá? É o desejo do teu coração que vale. Se você verdadeiramente tem esse interesse na comunhão com Deus, que a tua alma esteja ligada ao Senhor, tudo não vai valer nada. E como a missionária Cleise disse aqui, não adianta patente, não adianta posição, não adianta nada. O que importa é a tua comunhão. O que importa é a tua comunhão. O que importa é que você esteja ligado com Deus, aleluia, preparado. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque nós somos tendenciosos a esquecer. Então o salmista disse: não te esqueças do que o Senhor já fez por você. Amém? Continua bendizendo, aleluia.
né? Passamos prova, mas continua bendizendo, continua glorificando, continua firme, aleluia. Uma coisa que agrada a Deus é quando você está passando prova, quando você está passando luta, mas você não está murmurando, você está glorificando, você está exaltando, você está às vezes de boca calada, mas não sai uma palavra para denegrir, para estar manchando o teu testemunho, não, mas você está ali firme. Eu sei que o Senhor ainda me vai fazer louvar o seu nome. Você também pode declarar, como Davi disse, né? Eu sei que eu ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te abates dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, na hora certa, né? Porque Deus é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, você já imaginou, né? Tantas coisas acontecem, nós nos preocupamos tanto às vezes, mas o que mais Deus está interessado, irmão, é que a tua alma seja curada. Glória a Deus. Porque quão difícil é perdoar. Oh Deus. Quão difícil é perdoarmos. Oh Deus. Sabe? Obrigado. Essa semana da campanha, eu passei cada uma que eu falei, meu Deus do céu, Jesus, que coisa, Senhor, terrível, que se levantaram contra mim, sabe? Eu falei, Senhor, é coisa do inimigo, eu sei que é coisa do inimigo, mas como é difícil você olhar e perdoar. Eu falei, meu Deus, mas sabe que você tem que arrancar força da onde não tem? Da onde não tem, porque a Bíblia diz, disse o fraco, forte sou. E é nas minhas fraquezas, disse o Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quantas vezes eu pedi ao Senhor, afasta-te de mim esse espinho da carne, tira, Senhor, né? Por 3 vezes orei para o Senhor tirar o espinho, mas o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Diga comigo, se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa. É aí que está. É Deus aperfeiçoando. É Deus moldando. É Deus falando, está vendo? É verdade. Levante a tua mão para o céu. Levante a tua mão para o céu e diga, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Sem ti, Senhor, é impossível. Sem ti, Senhor, meu Deus, eu não consigo. Sem ti, Senhor, não. Mas a tua graça, Senhor, a tua graça, Senhor, aleluia. Ela é forte e poderosa para arrancar a mágoa, para arrancar a tristeza, para colocar a tua alma na presença de Deus e declarar, Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia. Não é fácil, não. Glória a Deus. Perdoar Aleluia. as traições, as pessoas, às vezes as palavras, as atitudes, as coisas, mas agradecer a Deus também, irmãos, não é só com palavras, é com atitudes. Amém? Com atitudes. Te magoou, te feriu, amém. Está perdoado, irmão. Perdoado. A tristeza fica, mas nós mandamos ela embora em nome de Jesus. Glória a Deus. Manda ele embora, amém? Porque não vai sair sozinho, mas você tem que falar, sai tristeza, porque o que habita em mim é a alegria do Espírito Santo de Deus. É a alegria do Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. Por isso você tem entendimento do que é servir a esse Deus. Amém? Porque Ele perdoa todas as minhas iniquidades e que sara todas as minhas enfermidades. Enfermidade não é só física, irmão. A física, muitas das vezes, ela não ela é vista, a física, né? Mas existem enfermidades piores, né?
a tristeza, a amargura, a depressão, né? Isso, a angústia, isso são enfermidades da alma. Quando você sofre, quando você passa por uma situação, nós passamos, todos passamos, e às vezes temos medo, às vezes temos os nossos fantasmas, sabe? Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor é quem sara todas as tuas enfermidades. Então que nessa noite, em nome de Jesus, o seu Deus repreenda o medo, repreenda a depressão, repreenda a angústia, a dor, e te dê força para você levantar a tua cabeça e continuar adorando o Senhor, e continuar louvando o Senhor. Que eu e você possamos estar na presença de Deus, dizendo: Senhor, a nossa alma te exalta, te louva. Nós cantamos ao Senhor, porque não é porque queremos aparecer, mas é porque é bom louvar o teu nome. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá presos por causa de uma cura, de uma libertação que eles fizeram na vida de uma menina que estava profetizando da parte do inimigo. Mas existe isso, pastor? Existe. E ela estava lá no meio da multidão profetizando que Paulo e Silas ainda eram profetas e eram servos de Deus Altíssimo. Mas toda vez que Paulo e Silas abriam a boca para pregar, ela interferia. Oh, esse aí é o nome de Deus. E todo mundo perdia a atenção. Todo mundo saía do foco. Por isso Paulo, cheio do Espírito Santo, levantou a sua mão e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E a menina caiu por terra e foi liberta, e o espírito imundo saiu. Mas a Bíblia diz que teve uma consequência terrível. Prenderam Paulo e Silas, mandaram eles para a prisão. Mas lá na prisão, à meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, cansados, atribulados. Você pensa que é fácil ficar preso? Deus que te livre. A angústia é muito grande. Mas ainda ficar preso por uma coisa que você fez errado, ainda é justo. Mas o duro é você ficar preso por uma coisa que você fez boa. Isso era pior ainda, né? A menina foi liberta. Jesus curou. Jesus libertou. Jesus usou a Paulo. Jesus usou. Aleluia. Mas ainda assim eles foram presos. Você pensa que é fácil fazer a obra de Deus, irmão? Mas nem por isso você tem que ficar com medinho e falando: isso aconteceu porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não fale isso. Não fale. Amém? Nós estamos em campanha, nós estamos fazendo, mas não interessa. Nós vamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. É Ele que é digno de toda honra e toda glória. E é Ele que tem que ser exaltado. Amém? Eu fiquei sem carro, mas eu fui de Uber, não interessa. Mas eu falei: Jesus, eu vou lá e ainda vou louvar o teu nome. Peguei a guitarra, nunca tinha levado a guitarra. Falei: não, hoje eu vou levar. Hoje eu vou levar, né? E vou cantar com alegria. Aleluia. Então, preocupado. Deus é bom, Deus é Pai. Olha, a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, eles cantaram e louvaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus então enviou um anjo e mandou a prisão ficar de cabeça para baixo. A prisão, que era uma rocha, irmão. Você pensa que uma rocha é o quê? Deus moveu a rocha. Deus moveu. Deus mandou um anjo lá e fez assim com a rocha. Tirou. Você viu que os Estados Unidos bombardeou lá o Irã lá agora esses dias lá, né? Com aquele B-12 lá, bombas de mais de 14 toneladas, e ainda não conseguiram chegar no alvo, que era 100
100 e poucos metros de profundidade. Alcançaram 80, não chegaram ainda no... E Deus só mandou um anjo e falou: vai lá e move aquela rocha que está lá. Aleluia! Amém? Você pensa que Deus não estava pelejando pelo povo de Israel agora nessa guerra aí? Tem testemunho de mísseis que foram dissipados assim por uma luz assim, ó. Quem que você acha que era? Era o anjo de Deus. Esse aqui não vai acertar não. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque essa guerra não é só deles, essa guerra é minha, diz o Senhor. Foi eu que plantei esse povo lá. Amém? Amém. O Senhor redime a tua vida da perdição. Versículo 4, ó. Que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia e que farta de bens a tua boca. Deus redime, irmãos. Deus redime. Sabe o que é redimir? Redimir é o seguinte: você tem uma dívida, você está em dívida, certo? Mas o Senhor foi lá e pagou essa dívida por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13: porque aquela conta que estava escrita contra nós foi cravada lá na cruz. Aleluia. Jesus pagou, irmão, a minha e a tua dívida. Amém? Jesus foi lá e disse: não, eu vou perdoar os pecados dele, eu vou colocar ele em comunhão e vou ainda pagar. Aleluia. Glória a Por Deus. isso que o salmista disse: bendize a minha alma, bendize a minha alma, fica na presença de Deus. Amém? Amém. Ó, para terminar, no Salmo 116, aonde eu tinha preparado aqui, justamente esse versículo: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? O que darei? Foi o que o salmista estava dizendo. O que darei? Não é? Salmo 116, que é dos filhos de Coré, né? Um salmo que foi escrito, né, pelos descendentes daquele que foi rejeitado. Aleluia. Mas um salmo daqueles que verdadeiramente souberam também a responsabilidade de agora ter um compromisso maior com Deus. Preste atenção. Vocês sabem quem foram os filhos de Coré? Coré foi o que se rebelou contra Moisés lá no deserto, e a terra tragou e devorou, tá? Foi eles, e eles eram descendentes, mas eles continuaram servindo a Deus, atravessaram o deserto e tomaram posse da terra prometida, porque eles aprenderam a continuar servindo a Deus. E aí, eles então dizem: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Claro, Deus colocou eles na terra prometida, ainda quando os pais se rebelaram, ainda quando os pais se desviaram, eles continuaram aqui a aprender. Falaram assim: eu não vou me rebelar contra Deus, não. Se os meus pais quiseram, deixa eles. Morreram. Eu vou continuar aqui caminhando com Moisés e seguindo até a terra prometida, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Tomaram posse da promessa. Vocês não estão entendendo. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Ah, mas o irmão lá se rebelou, o irmão lá falou: ah, o irmão saiu da igreja. Ah, a igreja. Irmãos, não interessa, você não tem que olhar para o outro. Você tem que olhar por você mesmo. Aleluia. Você tem que continuar, porque a promessa é para você. Glória a Deus. Se você for fiel, Deus vai abençoar a sua vida. Quer ver? E aí, no versículo 13, eles dizem: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? No versículo 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é esse cálice. O cálice que eles tomaram é que eles viram os seus pais morrerem. O cálice que eles tomaram é que eles viram a rebelião dos seus pais, tá? E a consequência foi essa.
Então, eles tiveram que engolir aquilo ali. Quando se fala de cálice, vamos lembrar, por exemplo, da vida de Abraão. Abraão, quando foi à guerra contra 5 reis, e a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Abraão, e Abraão trouxe tudo quanto foi levado por aqueles reis malvados, e ainda inclusive trouxe a vida também do seu sobrinho Ló, e ainda trouxe também todos os despojos, tudo aquilo que os reis tinham levado de Sodoma e Gomorra. Abraão com os seus homens valentes foram lá e trouxeram 100 e poucos homens que Abraão tinha ao seu serviço. Eles foram lá e venceram 5 reis. Agora, peraí, como é que 150 ou 130 homens podem vencer 5 reis? É porque Deus estava com ele. Aleluia. É porque a espada de Deus estava pelejando com ele, sim ou não? Amém. E Aleluia. Abraão, ainda já velho, ainda foi pelejar e guerrear. Você acha que quem é que estava do lado de Abraão lá para cumprir a promessa de Deus? Quem era que estava? Quem que era que você acha que estava lá? Era o próprio Deus. Assim, esse aí, se ele levantar o cajado, aquele rei já era. Esse aí, se ele levantar o cajado, vai virar espada e vai cortar tudo. O anjo de Deus estava do lado dele, irmão. Quando ele levantava, os homens levantavam também, e o anjo matava todo mundo, irmão. Irmão, a promessa de Deus tinha que se cumprir. Glória a Deus. Mas olha só a situação. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele voltou, ele se encontrou então ali no deserto de Sodoma. Antes de chegar em Sodoma, ele se encontrou com alguém muito importante. E então este alguém, chamado de sacerdote do Altíssimo, lembram? Sacerdote do Altíssimo, rei de Salém. Rei de Salém. Da onde é Salém? De uma terra que nunca ninguém viu, mas que quer dizer rei de justiça e de paz. Aleluia. Eita glória! Era o próprio anjo do Senhor, aleluia. E aí disse: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou nas suas mãos os reis e todos os despojos. E a Bíblia fala que ele então entregou na mão de Abraão. O que foi que ele entregou na mão de Abraão? Um cálice. Entregou o cálice de vinho. E Abraão tomou vinho e comeu pão com o sacerdote do Altíssimo. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que Abraão tomou o cálice e comeu o pão, ele então entregou o dízimo de tudo que ele tinha pegado. O rei de Sodoma disse: olha, dê somente as almas e fique com tudo. E Abraão disse: não, eu darei o dízimo de tudo, e as almas vão ficar com vocês, tá? Mas os meus sobrinhos e os despojos vão ficar tudo para vocês. Eu não quero nada, para que ninguém diga que eu enriqueci a Abraão. E a Bíblia diz que deu a Abraão o dízimo de tudo. Agora, sabe o que significa o cálice e o pão? Comunhão. Diga comigo: comunhão. Você entendeu, irmão Cleber? Entendeu, pastor Xaropá? O que significa? Comunhão. Aleluia. Glória a Comunhão Deus. com Deus. Comunhão com o Altíssimo. Obediência. Aleluia. E é essa comunhão que os filhos de Coré declararam aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você pensa que a salvação ela não tem preço? E eu quero falar sobre isso para você entender. A salvação é comunhão. Ela tem que valer mais para você do que tudo que você imaginar. Nunca diga: não estou interessado nisso, porque se você morrer sem salvação, acabou. Preste atenção. Por isso que eles disseram: eu invocarei, aleluia,
pagarei os meus votos, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus, aleluia. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento e nós vemos Jesus orando ao Pai, e Jesus dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, olha aqui, ó, olha Jesus aqui, ó, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu disse que era, que significava o cálice? Comunhão. E o que Jesus demonstrou para com o Pai? Comunhão. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Orou novamente. Mas, Senhor, não faça a minha vontade, mas a sua. Porque nós muitas das vezes perdemos a comunhão com Deus, porque nós queremos fazer a nossa vontade, porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Não, mas Deus não vai nele. Você fica louco, você perde a noção. Você está entendendo? Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Deus não vai mudar. Não adianta. Você não muda Deus, mas as pessoas acham que muda Deus e acham que Deus vai mudar. Deus não vai mudar. A decisão dele já está tomada. Aleluia. Amém? E você tem que entender, a decisão de Deus já está tomada. Aleluia. A decisão dele é abençoar você. A decisão dele é fazer você vencedor. A decisão dele é que você tome esse cálice para que você possa receber a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Tem cálice que nem todo mundo tem condição de beber. Não adianta. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Irmão, ora a Deus. Ora a Deus. Ah, eu quero ser pastor. Ixi, já ouvi um monte falando assim: eu quero ser pastor. Falou Jesus: pobre, você não sabe o que é, meu Deus. Oh, meu Deus, não sabe, Senhor, ajuda. Amém. Mas se você quer e for da vontade de Deus, você vai ser. E mesmo se você não quiser também, e Deus quiser, você vai ser. É, porque é a vontade dele que vale, irmãos. Você está entendendo? Ó, os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, ó, quando o Senhor estiver no teu reino. Isso foi a mãe de Tiago e a mãe de João que pediu para Jesus, né? Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra dos meus dois filhos. Um o Senhor coloca à tua direita e outro o Senhor coloca à tua esquerda. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, você não sabe o que está me pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Porventura poderão vocês beber do meu cálice, do cálice que eu estou para beber? E Pedro e João, sim, nós podemos, Senhor, nós podemos. Olha, Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, mas na verdade, porque vocês estão pedindo, vocês vão beber do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete para mim, mas é o meu Pai e aqueles que estão reservados. Então, irmão, já tem uma reserva lá, aleluia. Amém? Já está reservado. Tem coisa que não podemos beber esse cálice. Mas o cálice da salvação, esse eu e você vamos tomar. Passe pela prova, passe pelo que tiver que passar. O que aconteceu é porque Deus permitiu. Então nós vamos tomar e vamos continuar invocando o nome do Senhor, como o salmista disse: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Isso é tomar o cálice da salvação. Passa pela prova, passa pela luta, mas esteja aí, ó. Estou aqui, Senhor, diante do teu povo, eu testemunho. Meu Deus, vou continuar te adorando. Meu Deus, vou continuar te louvando. Meu Deus, aleluia! Amém? Vou continuar invocando o teu nome, Senhor. Meu Deus, vou continuar me humilhando, pagando os meus votos.
Porque uma vez que você falou, agora é, então você já fez um voto. Não vai fazer voto de tolo, né, irmão? Fez o voto, agora tem que pagar. Sofre, mas paga. Não é fácil, mas está ali, ó. Amém? Paga o voto. Por quê? E aí o salmista diz assim, ó: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Irmãos, que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Que o Senhor Deus mantenha essa comunhão sobre a sua vida. Invoque ao Senhor. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Eu vou falar para você o que você vai dar para o Senhor. Dá para o Senhor a tua obediência. O que darei ao Senhor? Dá ao Senhor o teu testemunho. O que darei ao Senhor? Dá ao Senhor o teu louvor. Aleluia. Dai ao Senhor honra. Dai ao Senhor glória. Dai ao Senhor, aleluia, louvor. Sacrifício de louvor. No versículo 17 ele diz: oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Você sabe o que é sacrifício de louvor? Irmão, louvar a Deus quando está tudo bem é muito fácil. É muito fácil, irmão. Quando você está com dinheiro sobrando, que a geladeira está cheia, que está tudo bem, que você não está devendo para ninguém, não tem perseguição, não tem luta, não tem prova, é muito fácil. Mas aqui está dizendo: oferecer-te sacrifício. É esse o louvor que agrada a Deus. É por isso que Deus mandou o anjo ir lá e dar volta na cadeia. Porque a circunstância de Paulo e de Silas não eram boas, não. Eles estavam sofrendo por uma consequência de algo bom. Sofrer por algo que você está fazendo de bom, isso é que é ruim. Mas para Deus, não. Quando você sofre dessa forma, é aí que Deus vai agir. Você está entendendo? Isso é que é sacrifício de louvor. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você, mas você tem que aprender. E quando você passar a prova, você tem que estar de joelho dobrado, Glória a Deus, aleluia. chorando, clamando e adorando. Não importa o que passa, fica lá. Oh, Deus. Adora Ele, glorifica Ele, exalta Ele, fala: Jesus, tu vive, tu reina, tu é poderoso, meu Deus, estamos nas tuas mãos. Aleluia. Glória a É Deus. isso que agrada ao Senhor, aleluia. E faz Ele mudar o cativeiro, e faz Ele abrir prisões, e faz Ele romper cadeias. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Jesus. Eu te louvo. Meu Deus, te agradeço. Obrigado, Senhor. De janeiro até junho, Senhor, esse primeiro semestre, meu Deus, foram de muitas lutas e muitas vitórias. Oh Deus, foram de tremendas batalhas, papai. Mas nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos por essa metade do ano de 2025 que o Senhor nos está fazendo vencer. Obrigado, papai, por todas as lutas. Nós te louvamos, Senhor, mas nós continuamos invocando o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, minha esposa fez aniversário, né? E já passou, mas os irmãos prepararam ali uma bênção ali. Então nós vamos agradecer ao Senhor também, mais uma vez, a todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E só temos que agradecer, irmãos. Nossa palavra é gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Deus abençoe os nossos pastores, presidentes. Deus abençoe a igreja, MVM, que nos acolheu num momento difícil.
que abriu as portas, aleluia. Eu vou ser grato sempre ao nosso pastor presidente, vou ser grato sempre, irmãos, porque não é só por causa de casa, né? Não é por causa disso. Para mim o mais importante é o ministério, amém? Para mim o mais importante é o ministério, porque até mesmo, eu vou dizer para os irmãos isso aqui, quando eu vim para cá, para Campo Grande, eu não vinha para ficar nessa casa, eu não vinha, eu já tinha alugado uma casa, e no último dia deu tudo errado, essa casa disse que já não estava alugada, eu vinha para ir para outro bairro, mas Deus direcionou e disse, não, pastor Antônio falou, você vai para lá, fica lá, né? Eu falei, amém. Então Deus preparou tudo e nós estamos aqui, mas a nossa gratidão maior é porque o ministério, né, nos abraçou e disse, não, vai continuar fazendo aquilo que Jesus tem na tua vida. E é isso que eu quero que você também entenda e faça para o Senhor, amém? Glória a Deus. Muito bem, estenda as mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a consolação esteja com todos nós. O grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digamos juntos: amém. A nossa